Vamos lá, nono ano. Mais uma aula de CME. É a semana do dia 11 de junho. Nós vamos falar sobre, dar continuidade, né? Sobre a filosofia da existência. Olha que interessante. Nós vamos falar sobre o existencialismo. Olha só, de existir. Apesar de sua fama de pessimista, o existencialismo, né? Na verdade, é apenas uma filosofia, olha só, que faz concessões, coloca sobre o homem toda a responsabilidade sobre suas ações. Enfim, depois que começaram a inventar, né, antigamente o ser humano, né, lá no princípio do século XII, XIII, né, ou até mesmo do século VI, VII, VIII, as pessoas filosofavam muito, né? E o mandatário, aquela pessoa que mandava, ele tinha a filosofia de que ele era melhor, ele era um Deus, né? Ele existia, ele estava ali, ele existia e ele manipulava, ele mandava. Ele tinha um conceito de mandatário. E as pessoas evoluíram, o tempo passou e as pessoas começaram a ter liberdade de falar e de agir, né? É um tema muito complexo em ser falado, porque você tem toda a responsabilidade sobre você mesmo, o que é certo, o que é errado, né? E quando você faz o errado, o que acontece hoje, nos tempos de hoje, no nosso século XXI? Se você faz alguma coisa de errada, você é presa por esse erro, né? Você é punida, né? Não vou dizer nem presa, mas vocês são punidos, eu sou punido, todos nós somos punidos por nossos erros. É universalmente admitido que há uma grande uniformidade, quer dizer, é uma coisa muito uniforme as ações e épocas que a natureza humana, e elas dão continuidade a seus princípios, suas operações. Olha que interessante. Aqui ele fala assim: os mesmos eventos seguem-se das mesmas causas. Ambição, no passado tinha e hoje em dia tem. Avareza, tinha no passado e hoje tem. Amizade, tinha no passado, hoje tem. Generosidade, tinha no passado, hoje tem. Espírito público, o que se chama de espírito público? É quando você zela pelas pessoas, pela a comunidade, né? Porque a comunidade não é aquela comunidade que as pessoas falam de locais onde existe pessoas de baixa renda que moram em desagravo, né? Como as favelas, por exemplo. A gente fala de quê? De comunidade porque nós somos comuns, nós nos comunicamos, nós nos relacionamos com pessoas. Existe a comunidade escolar, existe a comunidade religiosa, existe a comunidade musical, existe a comunidade do cara que gosta de andar de skate, a comunidade do cara que gosta de futebol, quando ele é flamenguista, ele é vascaíno, ele é botafoguense, ele é tricolor. Ou seja, existiu sempre a generosidade, a amizade, o espírito das paixões, todas essas mescladas ao quê? A graus de variedade e são distribuídas como? Por toda uma sociedade, né? Desde no início do mundo, tá? Que as ações, os empreendimentos que foram observados entre a humanidade, tá? Tudo que ela empreendeu, tudo que ela evoluiu, tudo que ela conquistou de tecnologia, na saúde, na educação, ou seja, nos transportes, no lazer, tudo isso dependeu de quê? De uma evolução de um bem comum, eu, você, todos nós, né? Então, quando a gente fala desse tema que é extremamente justo, né? E fácil de falar, a gente também, quer dizer, fácil não, complexo de falar, a gente pode falar também dos aspectos negativos e os positivos. Algumas situações da evolução da raça humana, ela trouxe e sempre irá trazer certas angústias, né?
Porque aquele da casta muito rica, ele consegue espremer a classe muito pobre. Eu digo de espremer, é de poder tirar dela, sugar dela tudo que pode para que ela possa ficar mais rica. Isso é um exemplo. Isso cria-se o quê? Angústias, frustrações. Do ponto positivo, a angústia te obriga a pensar e valorar de maneira consciente as suas escolhas, né? Você fica angustiado, você para pensar, você para admitir e se reorganizar para um futuro você não errar ou errar menos ou acertar muito mais, né? Então o que acontece com isso? Esse sentimento de angústia, ele expressa, tá? Sofrimento, ansiedade, pode estar associada a diversos tipos de motivos. Diversos tipos de motivos. O cara angustiado, o ansioso, ele vai parar para pensar muito mais, ele vai pedir mais conselho ou ele vai entrar num colapso. Depende muito do ponto de vista, né? Muitas pessoas hoje fazem tratamento psicológico ou psiquiátrico porque andam deprimida, com síndrome do pânico por causa da violência, por causa da própria pandemia, né? Por que sinto essa angústia? Por que eu sinto essa angústia? Por que você sente essa angústia? Né? O que ela significa? Deus está nisso? Porque quando você está angustiado, você pede a alguém. Aqueles que têm uma religião pedem a Deus para tirar de dentro de você aquela angústia, né? Alguns procuram especialista para isso. A angústia geralmente ela é encarada de modo negativo, mas ela tem dois lados, né? Porque trata de uma experiência dolorosa. Então toda experiência dolorosa a tendência é ligada ao lado negativo. Mas você não aprende com a angústia? Você não aprende com as pessoas negativas? Não aprende? Você não começa a observar ou se afastar de pessoas que têm um negativismo extremo, né? Um falecido cantor brasileiro que vocês devem conhecer, e ele propriamente dito, o nome dele se chama Agenor Miranda, né? De codinome Cazuza. Ele falava muito propriamente de uma coisa: existem pessoas que vieram ao mundo e perderam a viagem. Por que ele diz que vieram ao mundo e perderam a viagem? Porque algumas pessoas vivem num lapso de angústia profunda, né? E eu gosto de compartilhar e partilhar com vocês que toda a situação difícil, ela tem um objetivo, mas ela também tem um fim. Quando a gente para pensar qual foi o motivo e tentar dar a volta por cima. Quando a gente fala de moral e ética, a gente pensa lá dos nossos conceitos, de lá da nossa raiz, lá do nosso leito familiar, né? E da ética é o quê? A evolução desses conceitos, quando você consegue digerir e ter uma visão bilateral das coisas, né? Então, o tema de hoje é muito bom, tá? Por quê? Porque a gente pode sorrir. É muito bom a gente sorrir. É muito bom a gente ajudar. É muito bom nós não termos uma fragilidade, né? É muito bom nós termos um conceito de que as coisas acontecem para que nós possamos evoluirmos. Certo ou errado, angústia ou não, tudo será sempre um aprendizado. A gente sente muita força depois que a gente passa por uma situação ruim. Então, se percebe que a angústia também ela é um tema que cria em nossos corações e nossas mentes que não é o isolamento que resolve as coisas. É pensar, é digerir, é focar naquilo que a gente quer, né? Esse tema é muito comum as pessoas falarem em se distanciar, né? Tem pessoas que têm muito ciúme de um amigo, de uma amiga, tem muita gente que tem ciúme de uma namorada. Mas por que o ciúme?
O ciúme é uma fragilidade? O ciúme é uma insegurança? Por que existe a insegurança? Né? Porque você ainda não concebeu que a insegurança é uma fragilidade que ela passa quando você começa a observar que você é firme, que você é cuidadoso, mas você é firme nos seus conceitos, né? Alguns perdem, alguns ganham, mas todos nós evoluímos até com as perdas, não é assim? Então, esse tema é um tema muito legal, porque fala assim, muitos podem ser as causas desse sentimento, né? O de angústia, o cansaço físico, o cansaço mental, problemas de saúde, falta de perdão, ciúmes, um cultivo de um constante desejo de receber amor, seguido pela preguiça de doá-los aos demais. Ou seja, preguiça de doar, de dividir, de compartilhar. Vamos pensar mais um pouco nesse tema angústia e no que foi escrito aqui. Dá uma lidazinha, eu vou passar bem devagarzinho, tá bom? Fique com Deus e até a próxima. Já volto. Vamos lá, gente. Filosofia da existência, o existencialismo, né? Já falei do pessimismo, né? Da fama de pessimista, né? Falei também das concessões que colocam o homem toda a responsabilidade sobre as suas ações. Já falei que universalmente é admitido que há uma grande uniformidade nas ações e épocas que a natureza humana ainda continua e a mesma, e os seus sentimentos e suas principais operações. Falei de toda a sociedade, tem sido desde o início do mundo e ainda são a fonte de todas as ações, de todos os empreendimentos. Falei do conceito, aspectos negativos e positivos da angústia, né? Ponto positivo é que ela obriga a gente a pensar e a valorizar de maneira consciente a nossa escolha, né? A gente começar a escolher com quem nós andamos, com quem nós estamos por perto, né? A negativa é a incerteza da escolha certa, né? Se você tem a incerteza da escolha certa, você procura fazer o quê? Você procura conversar com alguém que tenha mais experiência, né? Um pai, um parente, que vocês tenham mais confiança, né? Um pai, uma mãe, e começar a ter mais discernimento do que é certo, o que é errado, né? A angústia é um sentimento que expressa sofrimento, ansiedade, pode estar associado a vários tipos, vários motivos, né? Por que sinto angústia, né, gente? Por quê? A angústia geralmente ela é encarada com modo negativo, mas ela pode ser também encarada pelo lado positivo, partindo do princípio que você vai começar a conhecer você, o seu eu, né? O porquê que você existe, qual a finalidade da sua existência, né? Aí falei aqui que tem pessoas que se isolam, né? Fica angustiada, fica dentro do quarto, fica trancada por dias, por horas. Ou seja, tem outras que mantêm distância de todo mundo, não quer falar, não quer ter amizade, né? Quer ser esquecido por todo mundo. Enfim, são fantasmas, né, gente? Fantasma que assusta, né? Pode ser por muitas causas esse sentimento, pode ser cansaço físico, mental, problema de saúde, falta de perdão, ciúme, né? Então isso tudo, gente, a gente tem que rever nossos conceitos e parar para pensar e focar no bom e no melhor. Fique com Deus, gente. Até a próxima.